Sacramento Kings 124-112 para cima do Los Angeles Lakers, um jogo onde o Sacramento foi superior ao longo da partida inteira. Literalmente venceu os 3 primeiros quartos e o último quarto terminou empatado, ou seja, o Lakers não venceu um mísero quarto e o Kings foi bem superior. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois. Aqui eu tô trazendo análise da vitória do Sacramento contra o Lakers. No outro canal vou trazer análise da vitória do Dallas Mavericks sobre o Brooklyn Nets. Eu tava em dúvida se eu ia trazer Dallas e Brooklyn ou Indiana Pacers e Celtics, que o Indiana venceu com uma cesta no finzinho do Pascal Siakam. Mas eu optei por trazer o jogo do Dallas, tá bom? Então já fica essa outra sugestão e pedir para você deixar o like também. A maioria das pessoas que assistem o canal acaba assistindo o vídeo, mas esquece de deixar o like. Beleza? Bora começar olhando o lado do Sacramento Kings. E aí já vale destacar, o Sacramento faz uma temporada horrível, uma temporada para se esquecer, mas não é porque a temporada é horrível que esse time é horrível. Tem nomes muito bons, cara. Eu vou passar por todos os caras que jogaram, mas por exemplo, tem o Zach LaVine, que até outro dia atrás era o principal jogador do Chicago Bulls. Tem o DeRozan, que é um cara de destaque também, que é muito bom jogador, fez uma partidaça. Tem o Westbrook, que já foi MVP da NBA e ainda consegue agregar, faz uma boa temporada pelo Sacramento. Tem o Maxime Renault, que é um novato muito bom nesse time do Sacramento. O Malik Monk, que veio do banco, um cara muito identificado com o Sacramento e sempre foi um bancário muito bom nesse time. Fora que tá sem o Sabonis, que é um dos melhores pivôs da NBA, sem o Keegan Murray, que é um cara que agrega muito, sem um Schroeder, que por exemplo é um dos maiores jogadores da história da seleção alemã, o tanto de título que já ganhou lá, e tem muita qualidade. Então, são jogadores bons nesse time do Sacramento, mas que não deu liga, não vingou nessa temporada. E não é vencendo um jogo contra o Lakers que vai resolver. O Sacramento tá olhando para o 10º colocado, que é o Memphis Grizzlies. O Memphis está com 17 vitórias. O Sacramento está com 10 vitórias. Ainda é possível sonhar com uma vaga de play-in, mas não é que o Sacramento tem que vencer 7 jogos. Para chegar lá, teria que continuar nessa sequência boa. E todas essas outras equipes que estão na frente dele, que tem deles, que tem um monte, tem o Utah Jazz, tem o Dallas, tem o Clippers, tem o próprio Memphis, vários times antes do Sacramento começarem a jogar mal e o Sacramento embalar. É difícil imaginar isso. Mas o time não é ruim. Mantendo essa base de time e os caras lesionados voltando, para a temporada que vem pode fazer uma temporada muito melhor. Enfim. De uma temporada para outra muda muita coisa. Por exemplo, o Indiana Pacers temporada passada foi finalista da NBA. Nessa temporada faz uma temporada horrível só por ter tirado o Haliburton do time e o time acabou praticamente. Então um jogador muda tudo. Quem dirá Sabonis, Keegan Murray, Schroeder, o Zach LaVine tá voltando só por agora. Então foram muitos desfalques nesse time do Sacramento, né? Enfim, o maior destaque dentro do jogo, DeMar DeRozan, com 32 pontos além de 6 assistências, vale destacar o aproveitamento de arremessos. 14 de 19 e ele fez 32 pontos sem matar nenhuma bola tripla. Tudo nessas jogadas de meia distância e com aproveitamento incrível. Grande jogo do DeRozan, o maior destaque do lado do Sacramento. Partidaça dele. Depois, ainda olhando para os titulares, porque teve um bancário, que foi o Malik Monk, que fez um jogo surreal. Daqui a pouco eu chego lá. Mas olhando para os titulares. Westbrook, que fez 22 pontos, além de 5 rebotes e 7 assistências, matou 4 bolas triplas, contribuiu bastante. Depois o Zach LaVine com 19 pontos, matando 3 bolas triplas também. O Maxime Renault fez 11 pontos, mas apenas 4 rebotes, essa aqui é uma das funções principais dele. E o DeAndre Ayton conseguiu se impor perante a ele, daqui a pouco, quando eu chegar no lado do Lakers, vai ficar bem retratado isso. E fechando os titulares, o Precious Achiuwa jogou e fez 9 pontos, além de 7 rebotes. Ele que veio do Knicks, né? No Knicks não ia tão bem, era bancário, e no Sacramento ele tem a oportunidade de jogar de titular. Muito por esses rebotes, cara, ele consegue agregar nessa força física. E aí nos bancários, Malik Monk fez 26 pontos, além de 8 assistências, matando 7 de 9 nas bolas triplas, um aproveitamento incrível. Isso daí deve dar uns 76, 77% de aproveitamento em bola tripla. Isso é surreal, é um aproveitamento espetacular. Talvez tenha sido o melhor aproveitamento de bola tripla com uma quantidade de acerto tão alta na temporada.
Com certeza, matando 7 bolas triplas foi o melhor aproveitamento da temporada, cara. Eu não me lembro de nenhum jogador que teve tantas bolas triplas assim, com um aproveitamento tão bom. Ele errou 2 de 9 arremessos, cara. É realmente incrível o aproveitamento do Malik Monk dentro do jogo. Junto com o DeRozan, foram os principais jogadores desse time do Sacramento no jogo. Aí os outros bancários. O Keon Ellis fez 3 pontos, o Cordwell com 2 pontos e 7 rebotes, e o Clifford em 15 minutos ficou zerado, mas pegou 2 rebotinhos. No geral, um Sacramento com muitos destaques. O DeRozan nesse jogo de meia distância fez uma partidaça. O Westbrook com um grande jogo, matando 4 bolas triplas. O Zach LaVine conseguiu beirar os 20 pontos. E o Malik Monk matou 7 bolas triplas, cara. E de novo, 7 de 9 nos arremessos em bola tripla é um aproveitamento espetacular. O melhor jogo dele na temporada, um dos melhores do DeRozan, se não o melhor também. Uma partidaça do Sacramento, que nem eu falei, esse time não é ruim, cara, só que não deu liga. Parece que só ganha do Houston Rockets, que recentemente ganhou 2 jogos contra o Houston. 2? O Portland Trail Blazers ganhou 2 contra o Houston Rockets. Mas eu acho que o Sacramento já ganhou 2 jogos nessa temporada contra o Houston Rockets. Um tempinho atrás eu trouxe a análise de uma vitória contra o Houston e eu acho que depois teve mais de uma. Enfim. Indo pro lado do Lakers agora, o maior destaque é o Luka Doncic, ele fez um jogo absurdo também. Em 36 minutos o Doncic fez 42 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. 16 de 25 nos arremessos é um aproveitamento muito bom. Só a bola tripla que ele não foi bem, ele teve 2 de 9. Aí a diferença, o Malik Monk teve 7 de 9. O Doncic, que é um dos melhores jogadores da NBA, teve 2 de 9. Para ver o quão bem o Malik Monk foi nesse quesito e que o Doncic nesse quesito não foi tão bem. Essa aqui é uma das especialidades dele. Enfim, mas um grande jogo do Doncic. Depois o LeBron ficou na casa dos 22 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. Não é um jogo ruim, mas pela dependência que o Lakers tem do LeBron, são poucos rebotes, são poucas assistências e até pouca pontuação. Ele que jogou 33 minutos. No geral, não foi uma grande atuação do LeBron. Ele não foi mal, mas pelo tanto que o time é dependente dele, junto com o Doncic e do Austin Reeves, que não vem jogando, se esperaria até mais. Né? Mas não tem como eu criticar o cara passando dos 20 pontos com 40 anos. Pô. Então, é mais um bom jogo do LeBron, só que o Lakers precisa mais do que isso dele. E aí não é culpa do LeBron, é culpa da limitação do Lakers e a dependência dos seus craques. Depois o DeAndre Ayton com 13 pontos e 13 rebotes, que nem eu falei, ele conseguiu se impor perante o Maxime Renault. E ele fez isso em 27 minutos, a cada 2 minutos ele pegava um rebote, conseguiu se impor nesse quesito. O Jake LaRavia, muito mal. 2 pontos, 2 rebotes, 3 assistências, 1 de 7 nos arremessos, 0 de 5 na bola tripla. O LaRavia que já veio recentemente sendo esse terceiro principal jogador do Lakers em alguns jogos, depois do Doncic e do LeBron, e fazer apenas 2 pontos com aproveitamento de arremessos tão ruim, mostra o jogo abaixo que o LaRavia fez. Para o Lakers ser competitivo dentro do jogo, era importantíssimo o LaRavia estar em um dia inspirado, o que não foi o caso. E para fechar os titulares, o Marcus Smart muito abaixo de novo. 1 ponto, 2 rebotes, 2 assistências, 0 de 5 nos arremessos. Jogo horripilante do Marcus Smart. Ele e o LaRavia seriam caras importantes o Marcus Smart chegar pelo menos em uns 10 pontos e umas 5 assistências, e o LaRavia pelo menos a uns 15 pontos. É o que eu esperaria em um jogo nesse contexto. E foram caras que somados fizeram 3 pontos, pô. Então o LaRavia e o Marcus Smart muito abaixo. O LeBron poderia fazer mais, só que ele não foi mal. Agora, o LaRavia e o Marcus Smart com um jogo horrível os dois. E aí nos bancários, agora, o Jackson Hayes com 12 pontos além de 5 rebotes, 5 de 6 nos arremessos, e isso é um padrão. Aproveitamento de arremesso do Jackson Hayes é muito bom, cara. Eu sei que ele é pivô e a maioria das cestas dele são cestas fáceis. Mas não tem por que eu tirar o mérito dele. Grande jogo dele. Dentro de 18 minutos fazer 12 pontos, pegar 5 rebotes e ter um aproveitamento de arremesso tão bom, o Jackson Hayes vindo do banco faz uma boa temporada. Quando ele foi titular na temporada passada, aí sobrecarregava demais. É que nem no Golden State Warriors um Kenton Post ser titular. Se ele faz a mesma quantidade de pontos e rebotes que ele tem vindo do banco, é uma coisa. Ele é um bancário que agrega.
Agora, a mesma quantidade de pontos e rebotes que ele tem, começando como titular, não é o suficiente para um time como o Warriors, e para o Jackson Hayes é a mesma coisa olhando para a temporada passada. É um cara que para ser um pivô reserva, beleza. O problema é ser titular, né? E é por isso que trouxe o DeAndre Ayton para a temporada. Só que o Ayton, às vezes, já teve até uma certa polêmica de um lance, um rebote, depois de um lance livre, que ele estava numa preguiça e tomou um ponto logo em sequência de um lance livre, né? Enfim. Mas o DeAndre Ayton, quando quer, é um bom pivô. O Gabe Vincent fez 9 pontos, todos eles através de bola tripla, que é a especialidade dele. O Dalton Knecht, 5 pontos. E o restante tudo ficou zerado. Então, Max Kleber zerado, Nick Smith Jr. zerado, Vanderbilt zerado, pegou 4 rebotes, mas teve 0 de 3 nos arremessos. E o Bronny James fez 6 pontos ele em 2 arremessos, matou 2 bolas triplas. O Bronny James em 2 minutos fez 6 pontos, foi muito bem. Mas já foi na reta final do jogo, quando já estava acabada a partida. O Bronny James vem jogando só nesses minutos finais, quando já terminou o jogo, o Lakers já perdeu ou o Lakers já venceu com uma margem muito grande. Enfim, no geral, um Lakers que teve o Luka Doncic com uma partidaça, mas que os coadjuvantes no contexto do jogo, que eram o Jake LaRavia e o Marcus Smart, que eram caras para contribuírem somados com em torno de 25 pontos, é o que eu esperaria deles. O LaRavia com 15 e o Marcus Smart com uns 10, eles poderiam tranquilamente entregar isso. Eles somados contribuíram com 3 pontos. Então mesmo com o Doncic fazendo um jogo espetacular, passando dos 40 pontos, mesmo tendo um aproveitamento em bola tripla ruim, os coadjuvantes do Lakers foram abaixo. Já do lado de Sacramento, o DeRozan com um jogo de meia distância incrível, um aproveitamento de arremesso muito bom, fez uma partidaça. O Westbrook com um grande jogo, o Zach LaVine retornando bem, não fez e não foi protagonista, como normalmente é desse time. Normalmente é o Zach LaVine e o DeRozan os protagonistas. Mas contribuiu liberando os 20 pontos. E vindo do banco, Malik Monk com aproveitamento de arremesso surreal. Que nem eu falei, ele e o Doncic arremessaram a mesma quantidade de bolas triplas. O Doncic matou 2, o Malik Monk matou 7. E olha que o Doncic é um dos melhores jogadores da NBA. Então mostra o quão bom foi o jogo do Malik Monk, principalmente do perímetro. Enfim, no geral, um time que teve mais opções, um time que foi mais coletivo e mais abrangente, o Sacramento Kings. O Lakers foi muito concentrado na atuação do Doncic, o restante do time não acompanhou, e com isso, vitória do Sacramento Kings. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!